Boa tarde, assim diz o Senhor para nós. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. Como nós recebemos verdadeiramente o Senhor Jesus em nossas vidas? Nós recebemos o Evangelho dele, de Jesus Cristo, e o poder do Espírito Santo para transformar, através da santificação, o nosso corpo de criatura, de ser material, de carne, criado por Deus, em filhos de Deus, de ser espiritual, criado por Deus, para ser templo do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, a todo ser humano material. Como nós sabemos se cremos verdadeiramente no nome do Senhor Jesus, se somos filhos de Deus? Quando ocorre o nosso segundo nascimento, quando este acontece pela vontade única de Deus, quando nascemos do seu Espírito Santo, quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nossos corpos, guiando-nos. João capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Por que as pessoas não creem verdadeiramente no nome do Senhor Jesus? Porque todas as criaturas, ou seja, todo ser humano, material de carne, criado por Deus, já nascem em pecado, nas trevas, na mentira. Somente que são feitos filhos de Deus, através da vontade de Deus, do poder do Espírito Santo, são capacitados a entenderem e discernirem a vontade de um Deus que é um ser espiritual. João capítulo 1, versículo 5. E a luz, Jesus Cristo, resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, ou seja, toda criatura ou ser material, não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ninguém, nenhuma criatura ou ser humano material aceita ou recebe algo que não consegue entender, compreender ou discernir. Isso para eles parece uma loucura. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, Jesus Cristo, e os seus não o receberam. O que nós, que somos feitos filhos de Deus, através da sua vontade e do poder do seu Espírito Santo, somos capazes de entender? Que única e exclusivamente pela vontade, pela graça de Deus, recebemos a sua plenitude, o seu poder, o seu Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Que esta luz, Jesus Cristo, tem o poder sobre todo homem que nasce, toda criatura de carne material. João capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Para conhecer o Deus que é Espírito Santo, temos que nascer novamente, deixar de ser criaturas, ser humano material, e passar a ser filhos de Deus, seres espirituais e templo do Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
que Deus é Espírito Santo, que o Senhor Jesus também nasceu como criatura, como ser humano de carne, material, mas teve que receber pela vontade de Deus Pai e do poder do seu Espírito Santo a capacidade de se transformar em seu filho, filho unigênito, o primeiro filho do Espírito Santo e templo do Deus vivo. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus te ama. Nós vemos que criatura, ser humano, material, todos nós nascemos, mas testificamos, damos provas e testemunhos que nos tornamos filhos de Deus apenas quando somos batizados com o mesmo Espírito Santo que seu unigênito Filho, Jesus. João capítulo 1, versículo 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Dani e Miguel.